cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que se encontra nesta live ou que vai assisti-la depois. Hoje eu quero trazer uma palavra de esperança, de fé, de renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que é testemunho de fé. E é o que nós estamos precisando. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Então eu escrevi acima o título desta palavra, que o Senhor Deus corresponde positivamente a um humano que se entrega a Ele. Então, ao ser humano que se volta para o Senhor em espírito e em verdade com todo o seu ser, fique sabendo que o Senhor Deus corresponde de forma positiva. E para que venhamos obter essa bênção, essa maravilha em nossa vida, em primeiro lugar, é necessário aceitarmos o Senhor Jesus, obtermos a verdadeira conversão, que quer dizer mudança de pensamentos e atitudes, e assim procurar estar na presença do Senhor Deus, não por estar, mas com o propósito de adorá-lo e glorificá-lo, independente da bênção, independente daquilo que precisa, independente de se ele vai te abençoar ou não, mas adorar o Senhor, como diz, da forma que ele é, pelo que ele é. E ele é bom, e ele é soberano, e ele é maravilhoso. Então eu digo a vocês que não há uma decisão que o ser humano possa tomar na vida mais sábia do que esta, que é de buscar a presença do Todo-Poderoso, é de clamar a Ele e ter o primeiro ponto que eu já vou mencionar aqui, que é comunhão com o Senhor nosso Deus. O que é comunhão? Essa palavra koinonia, que quer dizer estar ligado, estar, vamos dizer, apegado, estar, como diz meus irmãos em Cristo, aferrados ao Senhor Deus. Então, este é o primeiro ponto. E daí eu vou falar o primeiro exemplo de um homem que ele alcançou esse tipo de comunhão. Ele alcançou esse tipo de, como diz, esse ponto da vontade do Senhor nosso Deus. Ele alcançou e ele teve vitória em sua vida. E esse servo de Deus bíblico que eu vou começar a falar, como primeiro exemplo, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 18, diz que no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, começou a reinar em Judá. Então aqui Israel e Judá já estavam emancipados, e então, como diz Oséias, filho de Elá, era rei de Israel, e Ezequias,
filho de Acais, se tornou rei de Judá. E aqui na descrição fala do começo da vida dele nessa grande responsabilidade, mas também mostra como era a comunhão dele com o Senhor Deus. Diz aqui, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Bia, filha de Zacarias, e aí começa a descrever a comunhão dele. Ele fez o que o Senhor aprova. Então, em primeiro lugar, você ora, você jejuma, você lê a Bíblia, vai a uma congregação, tem no coração um desejo sincero de buscar por Deus, não só para Ele resolver seus problemas, mas também para Ele lhe abençoar. Pois muito bem, o ápice da comunhão com o Senhor, a confirmação dela, é quando é recíproca do humano para com Deus. E da parte do humano começa quando o ser humano, ele faz o que o Senhor aprova. Ou seja, o que o Senhor diz em sua palavra. O que o Senhor diz que é certo. O que o Senhor diz que é viável. E aí eu pergunto a vocês, porventura, será que cada um de nós temos feito o que Deus aprova? O que seria aquilo que Deus aprova? Vou citar aqui coisas difíceis que entram em choque com o ego humano, mas que é a vontade do Senhor Deus e que Ele manda fazer. Perdoar, por exemplo. Amar os inimigos, fazer o bem aos que vos odeia, vos persegue. Aí alguém pode dizer, eu ouvi direito? Eu digo, ouviu. Essas são coisas que se bate com a carne do ser humano, que não gosta, que tem os seus direitos de não querer perdoar uma pessoa, que tem os seus direitos de, como diz, de manter o rancor, e de que tem os seus direitos, como diz, pessoais, de não querer fazer o bem a quem fez o mal. Contudo, eu digo a vocês, o que é melhor? É o direito que você diz que tem, ou é você perder a salvação por causa dessas coisas? Porque a Bíblia diz que o que não perdoa é vencido por Satanás. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que a ira humana não opera a justiça do Senhor Deus. E quem quer ser um bom religioso, um bom cristão, ou de outra religião que seja, o desafio do próprio Deus para esta pessoa é, primeiro, refrear sua língua do mal, depois fazer o bem ao órfão, às viúvas, e depois andar incontaminado das coisas do mundo. Então eu lhe pergunto, essas coisas, elas estão imbuídas em sua vida? Se estiver, como diz, se alegre, mas não ache que é tudo. Porque Ezequias, ele fez mais do que isso. Então, o primeiro ponto para que minha comunhão, minha devoção ao Senhor Deus, ela venha a ser considerada pelo Senhor e profunda,
é quando eu procuro fazer o que o Senhor aprova. E aqui diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor, ou seja, que veio antes dele. Então, como diz, Davi foi chamado segundo o coração do Senhor. Pecou, fez coisas erradas, fez. Foi trapaceiro, foi enganador e adulterou, Mas ele pediu perdão ao Senhor por tudo isso. Então, a vida com o Senhor Deus não significa perfeição, porque nenhum ser humano, na sua natureza corruptível, teria essa capacidade. Mas uma vida que aprova ao Senhor nosso Deus é nós observarmos o que ele pede, fala, dar ouvidos de bom grado, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai, ou seja, glorificando ao Senhor por tudo e procurando sempre vigiar e orar, e se porventura cair em delito, como diz, saber que a graça de Deus ainda é disponível e poderosa para nos levantar, para nos redimir, para nos justificar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para termos uma segunda chance em terra aqui, na terra dos viventes. Depois, o que fez Ezequias? Versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e era chamada Neustã, ou seja, Ezequias, ele começou a ser um demolidor de altares idólatras. Como governante como diz, de Judá, Jerusalém, ele podia fazer isso. E mais porque era o que o Senhor aprovava. Então ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, ou seja, as colunas sagradas que era para o povo, assim, para adorar a vários deuses, como diz, e que para o povo era sagrado, ele quebrou. Interessante que diz aqui, derrubou os postes sagrados. E aqui eu quero fazer uma observação que talvez você nunca percebeu. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sou idólatra, eu não tenho altares com estatuetas na minha casa. Mas às vezes idolatra um filho, idolatra um marido. É capaz de morrer e dar vida por aquele. É capaz assim de renegar-se a si mesmo absolutamente, se anular para fazer tudo que agrada ao mortal e ainda não é o bastante. Isso é um tipo de idolatria. Como diz, colunas sagradas, postes sagrados, eu comparo com alicerces de ensinamentos que aprendemos com os nossos pais e que, se for contraditório à palavra do Senhor Deus, deve ser quebrado, deve ser extirpado da nossa vida. Por exemplo, há pai e mãe que estabelecem uma religião
e aquele filho segue, e às vezes segue por causa de tradição. E diz assim: eu nasci nessa religião e morro nela. Isso é um tipo de tradição que é contraditória à palavra do Senhor nosso Deus, onde, ainda que seja numa igreja cristã, mas o Senhor Deus, ele quer que a pessoa venha até ele voluntariamente e assim com o coração aberto, e não dessa maneira por obrigação. Então há coisas que aprendemos dos nossos pais com todo respeito e que merecem respeito, até porque se o filho ou a filha quer muitos dias de vida, viver bem sobre a terra, é respeitar os pais. Mas se há coisas que eles ensinam, não porque é por nosso mal, vamos pensar assim, ou se fazem mal é porque não tem um conhecimento. Mas quando você tiver o conhecimento, a verdade, por isso que ninguém pode ir contra ela, e ela é libertadora. O ponto seguinte, aqui, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito e que o povo, como diz, gastava dinheiro para oferecer incenso a uma coisa que eles chamavam de Neustã, que quer dizer coisa de metal. Estavam lá gastando. Estavam lá adorando como diz, a uma imagem. Estavam ali reverenciando aquilo. E eu digo a vocês, o que é que aquilo podia fazer a favor deles? Nada. Sabe que tem coisas que nós empregamos os nossos esforços, a nossa vida, cremos até, batalhamos até, mas se são coisas que não estão na palavra do Senhor, não vale a pena. É perca de tempo. Como diz, é perda de tempo, E nós não podemos perder tempo, nossa vida ela é muito preciosa. Aqui fala, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ou seja, Ezequias, preste atenção, ele fazia o que o Senhor aprovava. Ele, como diz, repudiava toda espécie de idolatria. Terceiro, ele, como diz, confiava no Senhor. É o que está escrito aqui. E em quarto lugar fala que o Senhor, ele se apegou tanto ao Senhor Deus, que não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. Então, o terceiro ponto, ele confiava no Senhor. Confiar é uma lição difícil para uma pessoa que é cética, ou para uma pessoa que resolve tudo do seu jeito, ou para uma pessoa que às vezes diz assim, eu sirvo a Deus, mas tem aquele temperamento difícil, e que às vezes se empenha em esforços que são carnais. Porque se o Senhor Deus não mandou fazer, então é carnal. Então, como diz, confiar no Senhor é uma lição muito profunda. Vai além do que diz a boca. Vai além do que o coração sente.
como diz, confiar no Senhor Deus, acreditar nele, até o ponto, como disse Jó, ainda que eu entre na cova, mas ainda assim esperarei nele. Uma confiança nessa altura que o Senhor Deus se agrada. Confiar no Senhor, mesmo que não veja nenhum sinal, mas nenhum sinal de melhora, nenhum sinal favorável. Confiar no Senhor, mesmo que todos se levantem contra você. Confiar no Senhor em todos os aspectos da vida. Deixar na mão do Senhor e entender que certas coisas a sua capacidade não poderá resolver, mas que há coisas que só o Senhor Deus faz. Então, Ezequias confiou no Senhor e se apegou ao Senhor. Ou seja, como diz mis hermanos em Cristo Jesus, aferrou-se ao Senhor Deus de tal maneira que a Bíblia diz que não houve ninguém semelhante a ele nesse aspecto. Então aqui ele foi também um homem que não deixou de seguir a obediência à palavra de Deus. Veja bem, não deixou de seguir em obediência à palavra do Senhor Deus. Porque há muitas pessoas que têm suas respectivas congregações, congregam ali, louvam, oram, mas quando se fala de certos pontos da palavra de Deus, não aceita. E com isso, a sua vida com Deus é imperfeita. Porque como eu posso contradizer uma coisa que o Criador estabeleceu? Como é que eu posso fazer isso? Como diz, ter essa audácia para fazer esse tipo de coisa. E qual foi o resultado de Ezequias seguir ao Senhor e andar na presença dele? Versículo aqui 7 diz que o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo que ele fazia. O Senhor é com você? Talvez você diga, não sei. Talvez você diga, eu creio. Talvez você diga assim, eu creio que tá, né? Porque até então ele é pai de todos. Ora, quer saber se o Senhor Deus está na sua vida? É você observar e ver que o Senhor lhe abençoa em tudo que você toca as mãos, que o Senhor lhe dá vitórias, que o Senhor mantém a sua vida de pé, que o Senhor, como diz, cura até enfermidades do seu corpo. Ou seja, vê que a novidade de vida, as bênçãos do Senhor Deus te acompanham. São marcantes em sua vida. Aí você pode dizer que o Senhor Deus é com você. Ah, mas se eu estou em provações, o Senhor Deus está comigo? Eu digo, você acha que sobreviveria às provações se Deus não tivesse com você? Então não é por estar passando provações que o Senhor não está com a pessoa. Mas o que emancipa a comunhão com o Senhor Deus e que Deus não se agrada e se afasta
e o Espírito Santo se afasta, é quando a pessoa é relutante em buscar a presença do Senhor Deus, inclusive até ela não aceita a palavra do Senhor, faz como quer. Então, como diz, aí vai, é como se fosse numa pequena canoa, num rio, cheio de sucuris. E como diz, e achando que está tudo bem e que Deus está com ele ou com ela, e na realidade não está, porque se o Senhor não aprova as suas atitudes ou que você se empenha para ter, então ele não vai estar com você nessas situações. O Senhor é muito misericordioso, pode poupar sua vida várias vezes. Mas fique sabendo que, como diz, sem ele, nada podemos fazer. E o seu estilo de vida tem que condizer com ser abençoada, o estilo de vida, ter a bênção do Senhor Deus, para você dizer que Deus é com você. O rei Ezequias me faz lembrar também de outro adorador, que disse as palavras semelhantes a dele. Quando disse assim, o Salmo 91, versículo 2, quando o salmista daquele salmo diz, direi perante todos do Senhor, que ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, e nele confiarei. Pronto. Ou seja, aquele salmista, ele expressa isso como se fosse de alto e bom som, e além disso de uma forma a qual, como diz, parece que está alardeando, falando para todo mundo ouvir. E que viesse o que viesse, ainda que se levantasse uma guerra contra ele, no Senhor ele confiaria. Então ele diz, o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a comunhão desses dois homens foi verdadeira, tão verdadeira que o Senhor deu resposta, foi recíproco a todos dois. Ao rei Ezequias, o Senhor estava com ele e abençoava ele em tudo que ele fazia. Ao do Salmo 91, o Senhor responde, pois este, como quem diz, este humano, este mortal, tão encarecidamente me amou, então eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheço meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor correspondeu a esse mortal do Salmo 91 assim. Já com Ezequias, era com ele e muito mais. Quando se levantou o exército inimigo, que era o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai e manda os seus oficiais para intimidar o rei, para dizer que, como diz, para zombar dele, dizer, você não tem um poderio militar que eu tenho. Você está confiando em quem para se rebelar contra mim? Se você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado, aí como diz que perfura, espeta e perfura, você está perdido. Senaqueribe dizendo, mandando dizer ao rei
de Judá, que era Ezequias. E ele disse: mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o Senhor nosso Deus, não é Ele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que vocês devem adorar este altar em Jerusalém? Após muito bem, quero que aceitem o meu desafio do meu senhor, rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se vocês tiverem cavalheiros para eles. E como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para dar carros de guerra a cavaleiros? Além disso, ele fala que vem atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor. O próprio Senhor me disse: marchasse contra este país e destruísse. Então, como diz Senaqueribe, fez pouco de Israel. O general dele disse: assim manda dizer o meu rei, o meu senhor, o meu rei. Se vocês tiverem 2.000 cavalheiros, ou seja, homens da artilharia, que sabem cavalgar, que sabem, como diz ali, está em cavalos, ele disse: eu desafio a vocês, eu dou os 2.000 cavalos. Aí disse: vocês por acaso ainda confiam no Egito? Aquele caniço quebrado que vocês forem colocar a mão, ele perfura e ele fere, ou seja, ele quis dizer que não tinha base, que não tinha estrutura, que não tinha confiança, que não levaria a lugar algum, assim como também a pessoa que está no mundo, ela vai, como diz, e afunda-se, precipita-se, se joga para os prazeres e deleites do mundo e se sente ali, como diz, com aquele prazer todo, mas na realidade não está, como diz, seguro de si, pelo contrário, está comprometendo a vida. Aí depois ele diz: foi o Deus de vocês, é aquele que mandou Ezequias remover os altares, que era de outros deuses? Pois fiquem sabendo que esse Deus de vocês mandou eu marchar até aqui para destruir esse país. E o Senhor Deus não tinha, como diz, não queria isso. Não tinha falado, como diz, direto com Senaqueribe, que queria isso. E ali Senaqueribe, ele desafia mais o Senhor, desafia mais ao povo, desafia mais sobre o Senhor Deus. A carta dele, ele manda um mensageiro, depois manda uma carta, fazendo pouco. Mas aí, como diz, Senaqueribe, ele, além de afrontar o servo de Deus, que era Ezequias, e o povo do Senhor, ele, como diz, escarneceu do Senhor nosso Deus. Porque, como diz, achava que por ter um grande exército, que por ser bem-sucedido, que por ser muito abençoado, como diz, de ter um exército numeroso, que isso ia, como diz, fazê-lo triunfar. E ele queria esmagar, destruir Judá, Jerusalém e tudo. E quando se fala numa destruição assim,
como diz, a gente só se lembra do diabo, que a função dele é 3: matar, roubar e destruir, a princípio. Mas ali o rei Ezequias, ele chora diante do Senhor. Ele apresenta a causa de Senaqueribe, como diz, mostrando a carta que Senaqueribe tinha feito, mostrando ela ao Senhor. E como diz, e a Bíblia diz que no capítulo 19 de 2 Reis, Ezequias subiu ao templo do Senhor, e quando leram a carta, que era mais do que o que ele já tinha ouvido, então ele estende essa carta, ele abre, estende perante o Senhor e começa a orar. E disse: Senhor, tu és aquele que reina sobre o trono. Senhor, tu és aquele que reinas, que estás entre os querubins, que reina sobre todos os reinos da terra. O Senhor criou a terra. Senhor, eu te peço, dá ouvido ao teu servo Senaqueribe. E ali, como diz, o fez Ezequias clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente, depois de muitas ameaças e muita coisa, o Senhor responde a Ezequias. No capítulo 19 de 2 Reis, versículo 32, o Senhor diz assim a Ezequias. Diz Ezequias, Senaqueribe não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a entregará como escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá a cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E naquela mesma noite, o que é que o Senhor faz? Manda um oficial dele. O Senhor olha para um dos seus oficiais, que são seus anjos, e diz assim: vai lá, como se dissesse, vai e resolve a causa, porque eu estou mandando. E aqui diz, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou a 185.000 homens. Não era 185 homens. Não era 180 homens ou 1.850 homens. Não, era 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres, todos mortos, menos o rei da Síria, claro, porque ele precisava viver para ver o que o Senhor faz. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e ficou lá. E certo dia, enquanto estava adorando ao seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque, Cerezer, mataram ele à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Então quer dizer, quando o Senhor toma conta de uma causa para resolver, como diz, para nós é muito dispendioso, mas quando é o Senhor que toma a causa para si, no instante
ele resolve. Quer dizer, ele poderia dar um sopro assim, mas ele mandou um dos seus oficiais, um anjo, para dizer, como diz, para executar a vontade dele, que era o quê? Para que aqueles da Síria fossem todos mortos. E quando Senaqueribe acorda, confiando no seu grande exército, quando olha, só vê cadáver. Imagine o que será que ele pensou, só Deus sabe. Mas eu posso presumir que ele ficou assustado e frustrado. E ali desarmou o acampamento, foi embora, caiu fora. E aí, como diz, é como eu falo, cada dia de vida o Senhor dá para o ser humano. Mas cabe o ser humano, como diz, reconhecer o Senhor nosso Deus e, como diz, adorá-lo em espírito e em verdade, enquanto tem tempo, se despertar enquanto tem tempo, vir para a presença do Senhor enquanto tem tempo, glorificar o nome do Senhor enquanto tem tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu uns dias àquele rei Senaqueribe. Para quê? Para que ele refletisse, para que ele entendesse assim, só podia ser o Deus de Israel que fez aquilo. Só podia ser o rei de Israel. Mas não. Ele foi adorar outro Deus, Nirosk. E no que foi adorar outro Deus, o que é que acontece? Os próprios filhos mataram ele à espada. Porque ele foi suscitar um mal, como diz, contra o povo do Senhor, então o mal se voltou para ele. Como diz, veio até ele. Então, com a pessoa que tem comunhão com o Senhor Deus, como Ezequias tinha, pode ter certeza que o Senhor atende a oração, que o Senhor observa, que o Senhor ouve as causas, como diz, que o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo sonda, tudo conhece, e o Senhor dá vitória aos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem confia no Senhor, não é que não vai passar tribulações, passa problemas, aflições, sim, porque até o próprio Senhor Jesus passou, que dirá nós. Agora, que essa pessoa vai ficar ao léu, assim, sem proteção do Senhor, sem resposta, de jeito nenhum. Então aqui nós vemos um problema sério. Estava sendo ameaçada a vida de Ezequias e do povo de Judá e Jerusalém. Mas o Senhor interviu na causa. O Senhor mandou o seu oficial. E ali, como diz, todos caíram por terra. E só o mandante ficou olhando. Como diz, e mesmo assim não se arrependeu. Tem pessoas que são tão resilientes para vir para o Senhor. E além disso é a falta de entendimento. Mas eu digo a vocês, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a presença de Deus. Não entenda como religiosidade. Não entenda como
vamos dizer assim, como um fanatismo. Não entenda como achar que eu estou influenciando para vir para o cristianismo. Mas uma coisa é certa, e eu digo a vocês: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Entrega o teu caminho, a tua vida, o teu tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Somente o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como Davi dizia no Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faça o bem. Ah, mas ninguém faz por mim, por que é que eu vou fazer? Porque Deus está mandando. Ah, mas ninguém faz por mim, porque eu faria por esse povo? Para mostrar a luz no meio das trevas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança do próprio Deus. Aí diz em seguida: entregue o seu caminho ao Senhor Deus. Confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu ia dar outro exemplo, mas eu não estou me lembrando onde está a referência. Mas se eu me lembrar, eu volto novamente e continuo o assunto de mais um homem que era servo do Senhor. Não deixou de passar por tribulações. As tribulações dele foram bem sérias, mas ele escapou e glorificou o nome do Senhor. Eu achando a referência, que eu não estou lembrada, porque eu tenho problema na memória, mas assim que eu me lembrar, eu volto e trago esta palavra, a parte 2 dela. Que Deus abençoe a todos.